Mulheres na Técnica. Olá, mulheres! Mais uma vez estamos aqui. Adivinha com quem eu estou aqui hoje? Som! Curte o nosso canal, se inscreva, deixe seu comentário. Hoje estamos aqui com Nayara Lopes, operadora de som, técnico de som. E aí, Nayara, seja bem-vinda ao canal Mulheres na Técnica. Obrigada pelo convite, obrigada Aline pelo desafio, pelo convite. E aí, tô aqui, enfim, saiu, né? Vamos lá. Nayara, fala um pouco aí de som para as mulheres. De som, para as mulheres logo, né? Tá. Gente, som. Som é uma coisa encantadora. Eu acho que, na verdade, a área técnica de tudo que é festival, a área técnica dessa parte mágica da arte é incrível, é encantador, assim. Eu, particularmente, diferente da Aline, né, me interessei pela parte do som, até porque desde criança eu já tenho uma certa intimidade com a música, com o instrumento musical, com o fazer música. E aí, para mim, foi mais intuitivo, foi mais à vontade, né? Já a parte de ser mulher na técnica é desafiadora ainda, apesar de que está mudando muito esse quadro, né? Ainda bem. Mas, principalmente na época que eu comecei, que foi há 9 anos atrás, foi mais desafiador. Assim, realmente eu fui a primeira mulher a estar em palcos de festivais de música aqui da cidade de Fortaleza. Assim. Eu conheci outras técnicas de som, mas eram do Centro Cultural, né? Que era a Clarice, que hoje em dia ela também é freelancer, e a Malu, que hoje em dia a Malu não trabalha mais. E que, inclusive, depois de um tempo eu descobri que a mãe da Malu foi a primeira mulher técnica que também trabalhou no CCBNB. Que massa! Mas eu não cheguei a conhecê-la, infelizmente. E aí, só que elas trabalhavam no local fechado, no Centro Cultural, não tinha aquela rotatividade, não era a mesma coisa. Eu fui assim meio que pra guerra mesmo. Fui pra parte do festival que era estar lá cedo, no sol a pino, ser a última pessoa a sair, ter lá um monte de homem de capatazia, um monte de homem de técnico de luz, de montador e carregador, papapá. Eu tava lá mais no desafio mesmo. Mas assim, o que você entende de som? Como foi você começou a pesquisar? Você gosta muito de botão? Como é a história do som? Onde eu cheguei, né? Como eu cheguei, onde eu cheguei. Não, assim, a pessoa que trabalha com som, acho que tem que estudar, acho que tem que conhecer todos os equipamentos, né? Tem muito. Inclusive, eu tenho até uma brincadeira que eu gosto de fazer, que acho que todo mundo, né? Quando fez o ensino médio, ali, primeiro, segundo, terceiro ano, a gente se perguntava para que a gente ia aprender logaritmo, né? Isso eu não vou precisar disso nunca na minha vida. Mas é mentira. Eu descobri agora estudando áudio que para estudar áudio a gente precisa entender de logaritmo. E aí eu fico, meu Deus, há anos atrás tinha aquela inocência de achar que eu nunca ia precisar disso na minha vida. E osso, porque naquela época eu não me interessava. E dessa vez, quando eu tive que me interessar, eu tive que, para afinar meu trabalho, para me diferenciar do meu trabalho, para realmente estudar sobre ele, eu tive que aprender de novo. E às vezes, para você aprender mais velho, até porque eu já tinha aquele certo preconceito, é um pouco mais desafiador, né? Mas precisa estudar muito. A música, o som, a engenharia de áudio, ela é toda baseada na matemática e na física, né? Muito cálculo. Então, a gente sempre vai ter esses cálculos baseados em base, a gente vai ter cálculo de triângulo, né? Tudo que é arranjo de som, até projeção de salas, tudo é baseado em cálculo, que tem um pouco de engenharia e tal. Então precisa estudar muito, mas é uma coisa que você vai galgando, assim. Tanto é que pessoas que eu comecei trabalhando, ou que começaram a trabalhar depois de mim, né, só como técnico de palco, não chegaram a realizar e não fazem o mesmo trabalho de técnico e operador de som que eu já faço. Porque eu já comecei a me interessar também mais por essa área de operar. E as outras pessoas não, ficaram mais na parte operacional mesmo.
Porque realmente é uma coisa que você vai galgando. Ou você coloca na sua cabeça que aquilo é mágico, que você quer aprender aquilo, que você quer melhorar, ou então você fala assim, não, eu prefiro essa área aqui. Essa área é mais física, mais operacional, de montar, desmontar, de subir, de descer, de carregar, de empurrar. E para mim só isso não bastava mais, eu queria conhecer mais, eu queria estudar mais, eu queria aprender mais e chegar a ensinar também, né? Tanto é que eu já tive a experiência de ser convidada para dar 2 minicursos. Né? Um foi aberto mesmo para alunos da época da Feira da Música que teve em Sobral. Eu dei lá um curso de 2, 3 dias, não me lembro bem, faz um tempo. E o outro que eu dei ano passado, que era para uma turma específica de mulher. Então, até porque a mulher, infelizmente a gente ainda está num período em que a mulher não se sente mais à vontade com a mulher, porque a gente aproxima mais realmente esse diálogo, né? Sim. E aí as meninas se sentiam mais interessadas, se sentiam mais à vontade com a professora mulher mesmo. Sim. E aí muitas, durante muito tempo que eu já vim estudando, e muitas me incentivaram realmente a fazer esse minicurso. Né? Dá um minicurso, dá um minicurso, dá um minicurso. E aí para ensinar você precisa aprender, né? Eu não posso chegar um tempo e pegar um tempo de uma turma de várias pessoas que estão se disponibilizando a estar ali para estar ensinando coisa errada, né? É muita responsabilidade, assim. Então, eu tive que estudar, peguei gosto de estudar e estudo porque eu gosto mesmo, porque é realmente a área que eu me interesso. E é muito louco essa parte do áudio, porque o áudio, hoje em dia, também está muito atrelado à tecnologia. Então a gente não estuda mais, não está ali o tempo todo só refrescando a nossa memória com cálculos e cálculos e cálculos e cálculos. A gente começa a estudar também a parte de tecnologia, de eletricidade. Nossa, é um universo inteiro. E a prática que é o que leva à perfeição, né? Porque, tipo, o cara que está ali naquela mesa, ele está operando como se fosse um avião também, né? Então, tem que ter todos os conhecimentos daquelas ferramentas. Não existe uma regra para você fazer o som, até porque é uma coisa relativa, né? O que você escuta pode não ser o mesmo que eu escuto, e etc. Mas existem as bases fundamentais de usar aquelas ferramentas. Então, pelo menos a base fundamental daquela ferramenta você tem que aprender. O resto, o drible, é com você. Pelo menos levar a bola, todo mundo sabe, né? Existe um mapa, assim, de criação de operação de som? Existe um mapa básico em que você pode seguir até você começar a ter a sua própria perspectiva de você ficar à vontade com o trabalho, né? Ultimamente tem rolado aqui na cidade de Fortaleza uma imersão chamada Semanáudio, né? Que se tornou até um negócio nacional, assim, muito legal. Que aí a gente participa, é muito bem acolhido, tá? Inclusive as mulheres na técnica, né? E lá, pelo menos nesse ano de 2019, realmente foi uma proporção nacional incrível. A gente passou quase uma semana só falando de áudio. A gente falava de áudio no café da manhã, no dia, à tarde, à noite, almoço, na piscina e no outro dia também. Eu gosto, viu? E aí, com todo mundo, a gente tinha lá técnico do Wesley Safadão, técnico do Rapa, a gente tinha técnico do Fábio Júnior, tá? Nossa, incrível. E aí, você chegando perto dessas pessoas que já trabalham há muito tempo, que já tem um nome, um respaldo de muito tempo, de muito trabalho, você vê que na verdade não existe uma receita de bolo. Existe uma troca de conhecimento. Existe as técnicas básicas realmente daquela ferramenta, porque toda ferramenta daquela que um fabricante produz, né, de um equipamento, ele te dá um manual de instrução. É que nem uma TV, né? Que ele te dá um manual de instrução do controle remoto. Todos aqueles botões ali, ele diz o que é, para que serve, o que é que você vai fazer com aquilo, mas o que você pretende fazer, como você quer fazer, é você. Mas a ferramenta básica, o conceito básico da ferramenta, no mínimo você tem que ter, né? Que é isso, que é o que eu digo, que é realmente o conhecimento básico da ferramenta que você tem que ter. O resto não é receita de bolo, o resto é você que faz, é você que produz, sabe, tem um técnico, por exemplo, pode ter uma banda que goste da minha sonoridade, do meu trabalho como técnica, ou pode ter outra banda que goste da sua sonoridade, do seu trabalho. Mesmo eu não gostando ou eu não concordando com algumas coisas do seu trabalho, mas aquela banda contratou você e não me contratou. Então quer dizer que a banda, que é o importante, ela gosta do seu trabalho.
Porque se ela gostasse do meu, ela me contrataria ver você, né? Sim. Isso, assim, funciona muito no trabalho geral. Mas a gente estuda bastante. Por exemplo, pelo menos de 2014, acho que vou colocar 2013 mais ou menos. De 2013 para cá, eu já venho investindo muito em formação. Bastante. Sempre que eu posso, eu estou investindo em formação, né? Desde quando o IATEC abriu a escola aqui também em Fortaleza, né? Que fez essa filial, que é do Rio. E aí a gente também teve a oportunidade de receber os professores do Rio para cá, né? E esse intercâmbio de conhecimento também é muito importante. E aí eu sempre invisto mesmo. Até o curso de fundamentos de áudio eu já fiz umas 2, 3 vezes. E olha que é o fundamento, eu já fiz. Mas sempre que eu posso eu continuo fazendo. Porque eu sei que é um conhecimento que a gente tem que estar sempre renovando, recuperando. E às vezes cada curso com um professor diferente, ele dá também um entendimento diferente, ele dá uma ideia diferente de trabalhar, de como trabalhar. Mas a questão assim, existe o operador de som, o que cria o plano de som, tem essa diferença? Existe mais ou menos 2 tipos de equipe, né? E eu particularmente trabalho mais assim para festival. E aí, no festival, existe toda outra cadeia de profissionais. Tem o produtor técnico, o produtor artístico, e aí depois vem o diretor de palco, depois vem o diretor técnico, ou então o diretor de palco e o diretor técnico é a mesma coisa. Depois o road e depois a capatazia, que é responsável pelaquela estrutura. E aí vem os técnicos, né? Vem o técnico de luz, os montadores de luz, técnicos de som, os montadores do som. Mas isso aí é empresa. Às vezes não é uma equipe só, né? Não está trabalhando para o festival, está trabalhando para a empresa. E existe também a equipe da banda, né? A equipe da banda geralmente é o diretor técnico, o diretor de palco da banda, o road da banda, o capataz da banda, assim. Então, quando a gente trabalha para o festival, geralmente eu me preocupo mais com o festival em si. Às vezes eu pego festival que são 3, 4, 5, já peguei festival com 8 bandas. Ou mais, não me lembro. Mas enfim, e aí eu me preocupo mais com a montagem, com a estrutura e funcionalidade daquele palco. Eu preciso ver a questão logística de tempo de cada banda, tempo de troca de banda, a montagem e desmontagem dos equipamentos junto com a equipe da banda que vem tocar, se a banda tiver equipe. Mas a minha preocupação, a minha responsabilidade é com o festival, é com o palco. Que aquele tempo daquele festival funcione da melhor forma possível para o público, né? Já para a banda não, é diferente. Eu sou responsável pelos instrumentos, eu sou responsável pelos equipamentos, eu sou responsável pelaquela banda. Quando a banda está tocando, quando a banda sai, termina de tocar, eu guardo tudo, entrego para cada músico e pronto, depois estou vivo e depois vou embora. E aí o técnico de som não, o técnico de som, se a banda também trouxer técnico de som, é a mesma coisa. Vem, faz o som da banda, quando a banda termina, entrega a mesa de som para o outro responsável e depois vai embora. Mas existe o técnico de som da empresa, né, que justamente está trabalhando lá, no sistema. É uma equipe muito grande, É uma equipe muito grande para fazer um palco, um festival, qualquer coisa. Assim, e o técnico de som da empresa, muitas vezes ele está tanto para montagem e alinhamento do sistema inteiro, para entregar da melhor forma possível, né, a estrutura, e faz todas as bandas. Então faz todas as passagens de palco, faz todos os shows, e aí só vai embora quando termina. E tem que seguir aquele tempo de cada banda. Aquele cronograma da mesma forma. E aí a gente trabalha muito de conjunto e comunicação, né? O técnico sempre tem que tentar ser o mais rápido possível para que eu consiga seguir aquele cronograma. Porque assim, a gente é justamente isso, a gente é uma equipe, né? Se um atrasar, atrasa todo mundo. Mas sempre tem aqueles agravantes também da gente estar trabalhando com equipamento eletrônico. Então, a gente tem uma certa margem de erro, assim, mas não é muito grande não. Geralmente o que é atraso é 15 minutos, 10 minutos. Somente se a gente tiver uma equipe realmente bem afinada, bem direitinho e tal. Mas às vezes a gente faz festival, já fiz festival que eram 3 pessoas na equipe. Mas se dá conta? Dá conta, a gente trabalha mais, mas a gente dá conta, assim, tem que dar conta, né?
Pelo menos eu particularmente falando, eu gosto muito do trabalho que eu faço, então aquilo ali para mim é muito prazeroso. E aí, ainda bem, graças a Deus, eu cheguei num período e cheguei numa fase em que as pessoas já sabem, já confiam no trabalho que eu faço e já me chamam porque sabem que aquilo ali vai funcionar daquela forma. E é isso, assim. Eu me lembro, aí podia cortar, eu me lembro que tu perguntou, eu acho que ele pegou... Uma pergunta, Nayara. O operador que fica na mesa, o operador de som, ele se combina com... Ele tem aquela sintonia, ele e o hold, porque vai afinar os equipamentos, né, passar, depois o músico chega, vai passar. Tem essa troca, ou então cada um vai afinar os instrumentos? É importante, né? O hold É importante, mas assim, não tem é responsabilidade... Tem que ter um bom ouvido. Tem que ter um bom ouvido. Tem muito técnico, assim como eu, que veio da música já, que já veio tocando um instrumento, e isso facilita muito o nosso trabalho. Já é um diferencial, né? Você tem um conhecimento do instrumento e um conhecimento prévio em música, assim. Não é obrigatório, conheço várias pessoas que não têm, mas com o tempo a gente começa a treinar o ouvido, né? E tudo é questão de prática. Mas não é responsabilidade do técnico não fazer isso, assim, é responsabilidade mais do road, né? Sim. Do road da banda. O road do festival ele até pode auxiliar, mas para facilitar o trabalho e para agilizar o trabalho, dependendo daquele período de troca que a gente tem, né, entre bandas e tal, o interessante é que o músico já chegue já com... Mas quem afina é o road, o cara que está lá na mesa só está lá para... Exatamente. O cara da mesa, ele tá lá para quando o road falar assim, ó, estamos prontos. Aí fala, beleza. Vai checar, estamos prontos. Pega o instrumento, escuta, e o operador de mesa tá lá dando os últimos ajustes, assim, bote aí aquela coisa, né? Exatamente. Tudo é uma equipe só, tudo é um organismo só. Então a gente tem que sempre estar nessa comunicação constante. E quando tem seja no olho, seja no gesto, seja no grito, seja... Quando tem o operador de som, ele afina lá na mesa mesmo, passa o som. Aí aquele... É só o operador dizendo, é isso. Bateria. Toquei essa guitarra, toquei o boom, toquei o surdo. E aí ele vai vendo o que é que vai chegando, vai equalizando, vai... Enfim. Então ele também tem que ter um ouvido técnico também. Tem. Importante isso. Porque, assim, a gente costuma dizer também que o técnico, ele também é músico, né? Porque ele é quem está justamente amplificando a música ali, para o público ouvir. O músico, ele tá tocando. Então, tipo, o técnico, ele também tem que ter essa sensibilidade musical aguçada para amplificar aquele som da melhor forma possível para chegar para o público. Porque às vezes não é realmente a banda desajustada, ou é o técnico que não tem a sensibilidade daquele tipo de música, né? E cada um tem o seu tipo de música preferido também de fazer. Às vezes quem faz jazz não gosta de fazer forró, quem faz forró não gosta de fazer sertanejo, e assim sucessivamente, né? Até porque realmente quando você vai ouvir são músicas completamente diferentes. Então, para cada música diferente, existe uma técnica a ser usada diferente, uma equalização, uma compressão, né? Que são as ferramentas uma das ferramentas que a gente tem, assim, uma console digital e analógica, né? E então, ele é um músico também, né? Ele não está ali tocando junto, mas ele está tendo aquela sensibilidade junto. Porque ele tem o poder na mão ali também de... Existe a diferença do operador de teatro, para espetáculo de teatro, e você trabalha mais com bandas, festival, não teatro. Teatro eu trabalhei pouco tempo, assim, porque depois a música começou a demandar mais tempo de trabalho meu. Assim, aí eu tive que abandonar mais o teatro. Cheguei até a fazer curso de iluminação também, ser um basicão, assim, de iluminação, só para não ficar perdida, se de repente eu precisar, mas realmente eu fiquei mais na parte da música, até porque eu toco também, né, então eu estou mais na parte da música. Então, que o técnico de som que faz na parte de teatro, ele cria um mapa do espetáculo para operar o som.
Já é uma coisa mais já é diferente, né? Porque assim, pelo menos o que eu entendo, né, do pouco que eu fiz no teatro, o teatro, ele é diferente nessa questão de mapa. Porque não existe um mapa, porque no teatro o som, ele não é cênico, né? No teatro o som, ele é imprescindível, mas da mesma forma também eu posso ter uma peça toda muda, né? Não importa, assim, é cênico, é o corpo, né, que fala mais ali. Então também não tem um mapa, tem um roteiro, né? Tem um roteiro de se for uma música, né? Se for um musical, tem um roteiro do que o cara deve apertar play em qual momento, ou a sonoplastia, né, e tal. E o ao vivo, tipo, mês retrasado, acho que foi mês retrasado, eu tive a oportunidade de fazer, eu tava sonorizando e tava tocando ao vivo numa peça de teatro. Eu tava aqui na bateria, né, e a mesa de som do meu lado, eu tava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, enfim, o cérebro, ele meio que tinha que funcionar total, assim, né, todos os meus sentidos tinham que funcionar os 4 em momentos diferentes. Deu super certo, mas é isso, eu recebo todo o roteiro da peça, e aí durante os ensaios a gente vai desenvolvendo, né? Eu fui desenvolvendo a sonoplastia, a ideia da música, né? Do musical em si, que a gente estava ali fazendo a música de fundo e tal, dos efeitos, tanto os efeitos das vozes dos atores, quanto os efeitos dos instrumentos. Você vai recebendo um roteiro. Diferente da música, se a banda realmente tiver, né, uma grana e tiver uma equipe para acompanhar ela em ensaios, no teatro é imprescindível que os técnicos também participem dos ensaios, né? No mínimo 3 ensaios, se for só técnico. E eu, como também estava cenicamente na peça, eu estava participando de todos os ensaios, né? Porque eu era, mesmo que fosse só tocando, eu era uma atriz ali também, né? Eu não estava fazendo só a parte técnica sonora, eu estava fazendo a parte sonoplástica também. Me fala um pouco da sonoplástica. Essa foi uma das poucas vezes que eu tive a oportunidade de fazer, assim, dessa parte sonoplástica. E eu achei muito interessante mesmo, porque na época que eu fiz teatro, eu estava trabalhando muito nas coxias ali. Eu fiz, acho que foi, se não me engano, em 2010 ou foi 2011 mesmo. Tive a oportunidade de participar com o grupo alinhado do Mágico de Oz, da montagem, né? E aí, inclusive, as composições das músicas eu fiz. Nessa época eu não fazia produção musical, então eu só tinha o conhecimento mesmo teórico-prático de música. E aí eu compus as letras e tal, mas fiquei mais na parte cenográfica, assim, não exatamente sonoplástica. Eu dei umas dicas, né, do que poderia ser. Então a gente tinha um CD, e o CD ele já estava na ordem da peça. Então a diretora que ficava na cabine, e aí ela ia acompanhando o roteiro, ia acompanhando o set list do CD e ia sendo colocado porque existe a deixa, né? Existe a deixa. Já no show não tem essa deixa pelo contrário, existe o tempo, né, de cada banda. O show é um negócio ao vivaço direto, né? Às vezes quando é gravação, assim, alguma coisa, aparece algum ambiente, alguma coisa cênica, assim, mas não é a mesma coisa, né? Não é uma sonoplastia, o som já é em si a música, a plateia. A sonoplastia você tem que acompanhar o espetáculo, você tem que criar, às vezes com um instrumento, ou então procurar as músicas que dá certo com o espetáculo, né? Às vezes são experimentos também. No período que eu fiquei no estúdio de gravação, né? No estúdio de gravação do Porto Iracema das Artes, da Escola de Artes daqui, eu recebi lá também 2 atores de um grupo que eles estavam fazendo experimentações com objetos tentando extrair determinados sons em que eles fossem utilizar em determinadas partes do espetáculo. E aí eles mesclavam, assim, os objetos eles mesclavam com os objetos em cena, né? O som em cena, mas aquele som em cena ele não era amplificado bastante para que chegasse na plateia. Então eles resolveram fazer uma gravação de sonoplastia para poder o cara da cabine colocar o play e amplificar, assim. Então, tipo, ele tava mexendo, tipo, o que eu me lembro do espetáculo, né? Ele tava mexendo no emaranhado de cordas
e outra vez ele estava mexendo no emaranhado do que parecia ser aquelas tarrafas, né? Sim. Que pessoal, pescador, assim. Então, na hora que ele ia mexer, o cara apertava o play lá e tava rolando o barulho da tarrafa, sabe? Assim, Então uma sonoplastia ao vivo, né? E eu já vi também, muito interessante isso. Né? A sonoplastia ao vivo eu já fiz, não em espetáculo, eu fiz num filme que teve, eu fiz até um experimento quadrifônico, assim, né? Coloquei duas caixas na plateia frente, 2 caixas atrás, e aí cada um não ouvia. Infelizmente não dá pra fazer uma coisa que a gente chama meio de 5.1, 6.1, porque não tinha caixa bastante. Eu só tinha essas 4 caixas, mas eu fui colocando efeitos, né, de delay, que é uma ferramenta que a gente usa para estar manipulando o som, o atraso do som. E aí eu conseguia colocar os efeitos da banda que estava sendo ao vivo. Eles estavam fazendo a sonoplastia ao vivo de um filme, que era o filme de Joana d'Arc. Era um filme todo mudo, super antigo, preto e branco e tal. E aí toda a sonoplastia estava sendo por um grupo de pessoas, assim. Eram 4 músicos, eles faziam vários efeitos, synths, guitarras distorcidas e tal. Então eu ficava ali na mesa dando uma viajada, distribuindo o som quadrifônico para dar a impressão para as pessoas que estavam dentro da sala, para dar uma impressão que o som estava vindo de trás ou da frente, uma coisa externa. Ou que estava mais aqui, o barulho estava aqui, sabe, a facada estava aqui. Foi muito tem uns efeitos bem interessantes que dão uma vida, né? Uma sensação de envolvimento do ator. A gente está falando aqui mais da parte de teatro, mas realmente. Mas se alguém te chamar para fazer uma operação ou criar você em teatro? Faço. Porque apesar que você se identifica mais na parte de show, né? É porque a parte de show ela é mais prática, né? A parte de teatro... Tu toca, aí tem esse lado, a parte de teatro ela é mais vivencial e é mais criativa, então você já tem que estar um tempo ali com o grupo, tem que estar trocando ideia, até o diretor, porque o próprio diretor já tem umas ideias pré-estabelecidas, então ele vai ver com você se aquilo que você está fazendo é legal, aí tem ensaio, porque tem um time do que você vai fazer, na hora que você vai fazer. Eu adoro, particularmente, assim, esse experimento dessa peça, né, do Outro País, o nome da peça é Outro País. Eu adorei, assim, tanto a equipe, né, todo o elenco incrível, a direção incrível da Nathalie, e ela me deixou super à vontade para criar várias coisas, e ela me deu um feedback muito bom, não só ela, mas na verdade a plateia inteira, disse que eu fiquei muito feliz que disseram que o feedback que me deram aqui foi incrível, assim, que deu vida, sabe? Todos os efeitos que eu colocava ali davam intensidade, dava uma distorção na voz, o que dava uma intenção de raiva do personagem, o que dava uma de divagação, assim. Mas aí é isso, o teatro ele é diferente, porque você participa desse processo criativo. Sim. O bom é isso, porque você está exercitando essa outra forma, né? No show não, é aquele mais prático, você vai, troca a banda, tira, bota o microfone, troca a banda, pluga, despluga. E o teatro você tá no processo criativo. É outro nicho, tão maravilhoso quanto, mas eu super aceito. Assim, tô até esperando que ela faça de novo a peça. Que a gente viaje com a peça. Ela sabe, todo elenco, na verdade, tá super afim, assim. Mas estamos vendo. E aí é isso. Aparecendo a oportunidade, é o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de mexer com som, eu gosto de fazer o som, então... Eu tô nem vendo. É bom quando a gente faz uma coisa que a gente gosta. Né? Aí eu dizia, não me lembro de quem é esse ditado, mas eu dizia, né, tipo, trabalhe com o que você gosta, você não vai precisar trabalhar na vida, né? Sim. E é isso, eu me divirto com o que eu faço e as pessoas que estão próximas, as pessoas do meio artístico, né, elas são mais descontraídas. O nosso trabalho, ele não é uma rotina. Ele tem uma mecanicidade, né, mas ele não é uma rotina, então é o que deixa o nosso trabalho mais dinâmico. Para quem gosta desse trabalho dinâmico como eu sempre estou aprendendo coisa nova, sempre estou tendo a oportunidade de experimentar coisa nova. O que eu gostei muito da sonoplastia do teatro, né, da peça do Outro País, é porque eu pude experimentar muita coisa nova, entendeu? E da mesma forma também descobrir muitas coisas novas, porque às vezes várias cabeças ou 2 cabeças pensam melhor que uma, né?
E aí eu tinha uma percepção de determinadas coisas em determinadas cenas ou falas que outra pessoa chegava e falava assim, Nai, tá legal, mas e se fosse desse jeito? Já é outro olhar, entendeu? Então já me dá outra perspectiva, eu já fico, putz, isso aqui pode ser legal, eu acho que eu posso experimentar dessa forma para ver se funciona também, sabe? E é isso, é dinâmico. Você falou que toca também numa banda que é só de mulheres, né? As Ritas, As Ritas. É um trio. Mas só tem mulher, até as operadoras lá que ficam operando som, a hold, tudo. Por enquanto não tem operadora, né? Não? Não, por enquanto não, por enquanto a gente tá só tocando. Sei. É um trio mesmo, um power trio, né? Que é baixo, guitarra e bateria. É mais instrumental, mas a gente também já recebe umas propostas de ser banda base. Assim, a gente é meio que banda base da Mona Gadelha. A gente já fez 2 shows, mas acho que com a Mona Gadelha foi muito bom. Que legal! E aí o nome são as Ritas, em homenagem à Rita Lee mesmo, né? Porque a gente decidiu de forma icônica, eu acho que deveria ter sido realmente uma ovacionada ao nome de mulher, e aí surgiu o nome da Rita, porque a gente aqui não sabe, mas ela é um ícone, né? Sim. E aí a gente resolveu também. E eu sou eu sou operadora de áudio, né? Sou da parte técnica do Selva Beach, que é uma banda só de mulher. Na verdade, tem um cara na banda. Mas é massa porque se a gente fala de feminismo, a gente fala muito de igualdade, né? Então, o cara tá ali na banda sendo igual a todas. Ele, em momento nenhum, ele tira o holofote de ninguém, nem tira o lugar de ninguém. Ele é ótimo, maravilhoso, é uma pessoa que eu amo, admiro muito. Que ele é muito próximo, inclusive, do discurso. É lógico que nenhum homem vai estar no lugar, né? Mas ele é total atento, assim, muito carinhoso com todo mundo, que é o Caio Castelo. E aí, as meninas aqui comandam a banda inteira, né? A produção da Luana Caiube, ela que comanda, assim, toda a produção artística e executiva. E aí, existe a operadora de luz, montadora, que é a Mayra, e eu na técnica de som. Aí tirando só o Caio Castelo, que é o cara assim que tá ali por dentro, o resto é tudo mulher, é maravilhoso. É muito bom, né? É uma sintonia, né? As mulheres juntas, né? Porque a gente se entende, né? E eu acho assim, o som, a pessoa que trabalha com som, ele sempre está ligado às qualidades de som. Qual é o tipo de som que você gosta, assim? Um gênero musical? Sim, tem o gênero musical. Gênero musical. O que geralmente toca mais na minha playlist é a nova música brasileira, que eu não chamaria de MPB, mas tem muita influência da MPB, né? É um pessoal muito culto, assim, Céu, Curumim. É muito louco, quando a gente vai buscar referência, os nomes vão sumindo, assim. Vanessa da Mata, eu amo, é muito influência na minha vida. Como é que se chama? Trilha sonora da minha vida, assim, né? Uma Vanessa da Mata. Tulipa Ruiz, enfim. E várias outras pessoas, né? Assim, fora as Ritas. Eu também toco, né? Eu sou baterista de uma banda chamada Longarina, que é um trabalho também totalmente autoral. As músicas são do Davi Rodê. E é muito essa proposta também de nova música. A nova música cearense também, né? A gente tem muito artista bom no Ceará. Desde quando eu comecei a trabalhar, eu conheci várias pessoas incríveis, né? Adi Ferreira, Lorena, Camila Marieta, a Clauanis, e aí tem várias outras, né? E artistas também, o próprio Caio Castelo, né? Cantor, o Matu Miranda é ótimo também, o Pedro Falcão, muito legal, o próprio Davi Rodê, quando ele faz voz e violão, né? Porque às vezes o arranjo da voz e violão dele é diferente da banda, né? Enfim, e a nossa música, ela tá mudando muito. Geralmente o que tá na minha playlist é isso, a nova música, a nova MPB. E de música internacional, rock, metal. Eu escuto metal e eu há muito tempo tocava metal, e mais ou menos em 2007, 2008 eu tocava numa banda de metal.
E eu fui a primeira mulher também baterista de banda de metal, assim, de tocar pedal duplo e tal. Era até era meio famosinha até na época. Você é um artista, viu? Isso é um artista. Eu saí foi rápido, porque infelizmente a cena metaleira de Fortaleza ou de Ceará, ela é muito pequena. A gente nunca teve muito incentivo, assim. E o único festival que a gente tinha voltado diretamente pro metal, né, pro rock, era o Forcaus. E aí o Forcaus, ele realmente era muito órfão de apoio, de patrocínio. E aí foi um nicho que eu saí muito rápido, assim, no metal, saí muito rápido no metal. É uma experiência, tudo é válido. Tudo é válido, eu aprendi muito. Aprendi e conheci muitas pessoas também, né? Inclusive o presidente da ACR, né, da Associação Cearense do Rock, Arnaldo Sochimenez, me ajudou muito. Também, graças a ele foi uma das pessoas que me indicou a conhecer a Prodisc, e foi por meio de um projeto que eu comecei a trabalhar como road, e comecei a trabalhar nos festivais e comecei a conhecer sobre a técnica de palco em si, e aí eu fui só crescendo e interessando por outras coisas. Foi graças a ele, assim. Foi uma influência muito grande na minha vida. Hoje em dia a tecnologia está muito, né? Os equipamentos hoje estão um estouro, né? Mesa, caixa de som, microfone. Hoje tem microfone bem pequenininho, né? Que tem vários, uma qualidade uma incrível. Qualidade incrível de você trabalhar, né? Então, o que é que você me diz desse tipo, a mudança? Isso ficou melhor de se trabalhar, como uma caixa melhor do que Ficou. Hoje em dia, os engenheiros, porque é assim, engraçado, a lógica é que a máquina ela é muito à mercê da engenharia humana, né? A máquina nunca vai pensar igual a gente, assim. Porque é a gente que programa e tal. Mas é muito incrível como os engenheiros de áudio hoje em dia estão pensando o máximo para facilitar realmente o trabalho. Hoje em dia tem máquinas que têm uma automação assim, que fazem tudo praticamente sozinhos já, sabe? Mas é lógico que isso está atrelado a muito custo, né? Porque custear o estudo, custear o equipamento, a qualidade demanda, né, muito dinheiro. Então é algo que realmente é muito custo monetário. E aí tudo é em dólar. Quando chega no Brasil é exorbitante. Nem todo mundo tem. Então, pelo menos por enquanto, a força-tarefa humana está ganhando, mas as máquinas estão ficando cada vez mais sofisticadas e inteligentes, sim. Porque realmente a tecnologia ela veio para agregar o nosso trabalho. E a gente tem que estar também em constante evolução para estar resolvendo isso, para acompanhar totalmente. Antigamente, ninguém achava que uma console de mixagem fosse ser parecido com um computador, e hoje em dia é quase a mesma coisa, entendeu? Você coloca ali, você controla remotamente, como se fosse Wi-Fi, sabe? Assim, como se fosse Wi-Fi, ótimo. Com um equipamento Wi-Fi, né? Todo o sistema dela de processamento é parecido com um computador, sabe? A memória e tal. E é isso, a tecnologia ela vem para sofisticar mesmo. Vai ficar e vai avançar mais ainda, a gente tem que estar correndo atrás. É como eu disse, né? O áudio hoje em dia ele também está muito atrelado à tecnologia. Sim. E como eu falei também anteriormente, assim, tanto é que pelo menos eu não invisto só em formação, né? Que é o aprender e estudar sobre o áudio. Você também tem que investir em informação. E aí, porque essa informação é o que vai começar a trazer, e aí o que vai começar a me dizer o que é que tem de novo na minha área. Entendeu? Porque tem muita coisa que já saiu, que já está quase ficando obsoleta, que está chegando no Brasil agora. A pessoa tem que também se formar, fazer a formação na parte de som, né? E você tipo tem uma que... faculdade mesmo. E assim, não tem como você se estagnar também não, porque, por exemplo, hoje em dia não, desde sempre, o áudio, ele também sempre foi muito em inglês, entendeu? Então, se você não souber o mínimo de inglês, você também está totalmente por fora. Porque os artigos, tudo que sai de novo no áudio, eles são em inglês. Todos os termos técnicos são em inglês, né? Então, você buscando informação direto. Formação, informação, sabe? É
É muito doido. Na parte de iluminação, de fotografia, de som, a coisa está andando muito rápido. Impressionante, né? Se você não acompanha, você fica lá atrás. Por isso que você tem que pesquisar, vai na internet, você vai ver a melhor mesa, a melhor caixa, microfone. Existe... quando a pessoa é muito ligada a equipamento, né? Até instrumento, né? Hoje em dia está muito... Instrumento também é muito legal. Tem uns instrumentos que são eletrônicos já e que tem uns efeitos muito doidos, é massa. Muito bom. Olha, não deixe de dar sua curtida, deixe lá, ó, né? Se inscreva no canal, a gente precisa. É o nosso espaço agora, entendeu? Incentive o trabalho, incentive né? nosso trabalho. Então, isso é muito importante, né? Então, a Mulheres na Técnica, ela está no campo, né? Chegando junto. Não pode, como é que se diz? Trate bem o técnico, senão você vai ficar no escuro e sem som. E é isso. Isso é frase de camisa. Isso. E é sério. O técnico é importante, né? É como eu disse, o técnico, o técnico é tão importante quanto as pessoas do elenco, entendeu? Sim. Ele é o técnico do som de um show, ele é outro músico, né? Ele é um músico também. O espetáculo ele também não é um ator, mas ele é tão imprescindível quanto. Porque ele pode botar som e ir pra plateia, não precisa do ator. Então, assim, ele pode chegar, ele pode tocar, ele pode cantar, né? Em teatro, ele também pode ficar lá com som, o pessoal lá curtindo. Então, o técnico, ele é importante mesmo. E da mesma forma que ele pode ali agregar muito no trabalho, ele pode estragar o show inteiro também, se você não souber tratar o bichinho bem. Trate bem o técnico, viu? Zero pelos técnicos. E as mulheres na técnica também estão juntas. Então é isso. Vamos ver agora, a Nayara Lopes vai falar da sua trajetória, dos seus trabalhos, né? E conte aí para todo mundo aí a sua história, certo? Então eu vou deixar aí a nossa amiga aí. Eu admiro muito essa menina aqui. Olha, sou fã dela. Vou deixar a Nayara aí um pouco aí com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Qualquer coisa depois manda perguntas. Olha aí, mande perguntas. Eu vou lá até ela, só mandaram para ti, né? Responda aí pro pessoal que quer saber. Então se inscreva, vamos curtir o nosso canal. Se inscreva no canal, curte o canal, comenta. Se tiver pergunta, manda pergunta. E segue também no Instagram, Mulheres na Técnica CE. Olha aí, o negócio tá melhorando. O desafio aqui agora é eu falar um pouco da minha trajetória, né? O convite que me fizeram. E aí eu vou contar um pouco da história da Nayara, técnica de som, técnico Rode, né? Técnico de instrumento. Que também é um pouco envolvendo a história da Nayara, musicista. A minha história com a música ela vem desde muito nova, né? E eu tenho uma aptidão para música e eu tenho um chamado forte para música desde muito nova. Quando eu era pequena eu ganhava instrumentos, eu gostava de ganhar instrumentos. Mas eu nunca fui incentivada tão cedo a estudar música, né? Eu estudava por diversão, meus tios me incentivavam, tenho um tio que é músico. Mas nunca seria uma profissão, né? Visto pela família, nunca seria uma profissão, até porque antigamente as pessoas tinham um preconceito maior com essa parte da música, né? De você viver de música. E até eu tinha, né? Eu tinha essa crença familiar e a minha vivência e essa minha crença familiar só começou a mudar não só quando eu realmente consegui viver de música, né? Que é o que eu faço hoje. Meu nicho maior é a música. Mas quando você começa a entender todo o mercado do entretenimento que tem por trás da música. Então eu comecei a trabalhar graças a um incentivo para conhecer a Prodisc, um programa que a Prodisc na época, em 2011, estava lançando, que era em parceria também com outros produtores da cidade, que se chamava Entre Pontos. E o Entre Pontos ele era interessantíssimo. Era um projeto que duraria um ano inteiro, em que os alunos teriam uma formação vivencial
na cadeia produtiva da música, ou seja, todos os alunos seriam divididos por suas aptidões, né, aptidões em todos os setores em que estava envolvido um festival de música, por exemplo. E dentro disso a gente passava um ano fazendo estágios também em todos os festivais da rede Música Ativa, chamada na época. Então, né, era uma turma grande, a gente era dividido entre a turma de produção, que a produção envolvia logística, secretaria, produção de palco, produção artística, e aí também era dividido entre a produção de mídias, que era fotografia, vídeo, receptivo o texto, né, enfim. E a produção técnica, que era a produção de infraestrutura, a produção de palco e a direção de palco e o hold. E foi onde eu mais me encaixei, assim, claro, porque era a parte mais técnica, era a parte que estava mais próxima do músico, né, assim, propriamente dito na hora do festival, que está mais perto do músico. E também porque eu já estava envolvido com instrumentos, a gente mexia com instrumentos e tudo mais. E eu, como musicista, já tinha essa aptidão natural para o instrumento. Eu sou multi-instrumentista, então eu desenvolvi o meu trabalho de forma mais fácil. Da mesma forma que eu também, em cima do palco, ali auxiliando outros músicos, eu aprendia muito, eu aprendo muito. E aí eu comecei essa relação, essa vivência, né? Foi um ano, a gente passou um ano dentro, foi Mostra Petrúcio Maia, foi Feira da Música, foi Forcaus, que era um festival de metal, que era no mesmo período do Fortal aqui da cidade, né? Mas nem todo mundo gostava de axé, queria ser o seu carnaval no axé, então tinha o Forcaus. O Ponto CE também, e eu acho que tinha outros que agora talvez eu nem me recorde muito, porque era em 2011, né? E de lá pra cá, eu fui realmente pegando gosto por esse nicho, eu fui pegando gosto por essa profissão de host de festivais. Aí trabalhei como host de bandas também. E como eu expliquei, o host de banda ele é diferente, né? Mas aí também faz parte do trabalho, depende daquilo que você quer atender. E nesse período que eu continuei trabalhando, né, como eu parei muito de tocar, eu tocava só por divertimento, eu tocava para não esquecer, eu tocava. E tanto é que em 2010 eu tinha entrado no Instituto Federal para estudar música, e em 2011 eu comecei a quebrar minha rotina de estudo e tranquei até inclusive o curso, porque a minha rotina de trabalho, a minha rotina de festivais era muito maior, eu não conseguia estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, então eu meio que fui mudando as prioridades. E aí, mas foi uma oportunidade grandíssima. Até hoje eu agradeço, eu trabalho com vários produtores da rede Música Ativa. Agradeço muito, né? Inclusive continuo fazendo festivais. Hoje em dia, aquelas pessoas que me ensinaram, hoje em dia eu sou aprendiz, né? Ainda, porque a gente nunca deixa de aprender, mas eu também já estou ensinando, né? Hoje em dia as pessoas me chamam para ensinar também. E isso para mim é muito gratificante, porque de todos esses anos em que eu vim aprendendo e vim me colocando para aprender outras coisas, né? Eu também estou ali ensinando, e é onde você mais aprende. E de lá para cá eu recebi um monte vou até mostrar para vocês um pouco dos materiais que eu já joguei, na verdade, um monte fora, mas eu tinha uma coleção de festival. Esse aqui foi o meu primeiro festival do Maloca Dragão, esse foi o meu primeiro crachá do Maloca Dragão, tá? E hoje em dia o Maloca Dragão é um dos festivais de referência nacional, né? Ele virou um evento de porte grandíssimo que abrange justamente todas essas áreas da música, inclusive encontros internacionais. A equipe de produção consegue trazer produtores internacionais para estar trocando ideias e trocando contatos, né? Fazendo network com os músicos daqui, né? Inclusive com as bandas daqui.
os produtores. Então eu tenho vários. Esse aqui eu tenho do último carnaval de Fortaleza, do ano passado, né? Porque esse ano eu toquei os 4 dias de carnaval. Foi um ano que eu voltei muito a tocar. E aí, nossa, incrível. Olha só. Esse aqui foi o do Maloca também do ano passado. Eu guardo tudinho. E a minha pilha de blusas pretas também é enorme. Eu tenho uma menor pilha assim, sendo que eu dou blusas de mais ou menos de 2 em 2 anos. Eu dou várias blusas. Mas como eu preciso muito, a minha rotatividade é muito grande, eu continuo com várias pilhas de blusas. Enfim, hoje em dia eu tenho, graças a Deus, hoje em dia eu tenho network, eu tenho contatos para trabalhar com pessoas do Brasil inteiro. Assim. Desde 2016 também eu faço um projeto, né, do grande Ulisses Gaspar, né, da LEC Produções, que se chama Duetos, em que ele já trouxe ali Roberta Campos, sabe, Marina Lima, Flávio Venturini, Sandra de Sá. E aí eu sou responsável da direção técnica de palco e eu já trabalhei com todos esses artistas e é incrível. E é muito legal, às vezes, receber também a produção técnica desses artistas. Os técnicos desses artistas, eles verem que a mulher está trabalhando, né? Que a mulher é responsável pelo aquele palco, a mulher tem a responsabilidade e tem um nome de defender aquilo ali, né? Você não precisa procurar um cara só para isso. Então, eu fui uma das primeiras, eu acredito, fui a primeira rua de mulher da cidade, né? Foi a primeira rua de Fortaleza. E eu me coloquei mais assim na gaiola dos leões mesmo, assim, na jaula dos leões, na verdade, né? Porque eu comecei a trabalhar com aquelas pessoas que realmente puxam pesado, aquelas pessoas que não dormem direito, aquelas pessoas que estão desmontando o palco e depois no outro dia já estão montando outro palco. É um trabalho muito exaustivo esse de festival, né? Que são os capatazes das locadoras. Então, ao mesmo tempo, em tudo isso, você vai aprendendo e criando uma inteligência emocional muito grande e, ao mesmo tempo, você vai conseguindo reverter muito o modo como aquelas pessoas interpretam com o fato de que a mulher não conseguia fazer determinadas coisas, porque a gente não pode ficar se desigualando só por causa da questão física, porque realmente a mulher ela tem as suas limitações físicas, mas isso não quer dizer nada. Se ela se propõe a fazer aquilo ali, ela consegue fazer aquilo ali. Por que você não pode igualar o trabalho dela, né? Você não pode dar a mesma oportunidade, sabe? Então, hoje em dia, graças a Deus, eu cheguei no patamar em que eu trabalho com grandes artistas, eu tenho indicações de grandes artistas, né? Ano passado, eu trabalhei com um artista, com uma produtora de fora, que era a produtora do Arnaldo Antunes. Eu fiz a turnê dele aqui, que era o trio, eu que fiz, então já foi uma indicação, isso é maravilhoso. A gente vai aprendendo e você vai aprendendo mais, todo festival é diferente, toda banda é diferente, todo artista é diferente, então você aprende, você troca, sabe? Você ensina um pouco, é engrandecedor, assim, engrandecedor mesmo. Então, e aí desde 2000, e fora isso, né, eu tô falando mais dessa parte de road, que foi realmente onde eu comecei, porque eu comecei aprendendo do mais básico. Então agora tentando estudar o mais avançado, né? Exatamente de 2015, 2016 para cá foi que eu comecei a estudar mais a fundo o áudio, né? Então hoje em dia, de 2018 para cá, estou em 2019, de 2018 para cá eu já comecei a trabalhar também com a parte técnica de sonorização de espetáculos artísticos ou teatrais, né? Ainda não faço festivais ou sons de grande porte, assim. Mas às vezes também eu acho que acredito por questão de oportunidade, lógico, né? Ainda falta um pouco desses convites, assim. Mas eu já sou responsável por eventos em buffet, já faço também sonorização de festas, de bandas específicas em festivais, eu já não vou mais como road, ou eu já sou a produtora técnica de uma banda específica. A produtora da banda me manda um material e fala assim, Nayara, esse material é da nossa banda, esse é o material do nosso artista. Né? E aí eu faço toda aquela documentação que é rider técnico, input e essas questões e mando para a produtora, assino, né, como sendo responsável, se o produtor do festival ou o produtor da casa de show em que a banda vai tocar precisa ou tem alguma dúvida, trata diretamente comigo.
É um trabalho que ele é gratificante porque você vê a coisa acontecer, você vê o show acontecer e quando termina, durante o show é uma adrenalina e quando termina também é maior ainda porque você viu que o seu trabalho é bem realizado, né? Então de lá para cá eu já venho estudando mais essa parte de áudio também. Eu venho investindo, como eu disse, tanto em formação, né, formação continuada, como em informação também. Formação porque eu também hoje em dia ensino, recebo muitos convites para ensinar. Muito legal que na cidade de Fortaleza, no estado, né, tá aparecendo também mulheres que têm interesse mais nessa área. Então elas me pedem muito para formar uma turma para que eu possa falar delas sobre áudio, até para que elas se relacionem melhor com os produtores e com os técnicos de onde elas vão se apresentar. A maioria da queixa é essa, que às vezes a mulher, as pessoas acham que a mulher não sabe lidar, principalmente se for artista, então ela não quer chegar ali sem informação nenhuma, ela não quer chegar, né, à mercê de uma pessoa que não sabe exatamente o que ela quer, mas que infelizmente ela também não sabe passar a informação. Então hoje em dia eu tenho muita procura de turma e é muito legal, os artistas aqui estão sempre fazendo, tem meninas que também querem começar a trabalhar. E é isso, então contabilizando vai aí 8 anos de trabalho só de técnica, né? Ainda sou novinha, ainda tenho muito que aprender, claro. E esse ano também estou voltando a tocar, estou com os meus projetos pessoais. E é isso, vai dar certo, a gente sempre vai agregando, assim, abrindo o leque de informação da cadeia musical, abrindo o leque de possibilidades também, né? Hoje em dia... Aí eu também já procuro me formar em produção musical, gravar em casa, mixar, masterizar, começo a experimentar várias coisas. Também recebi convite para fazer cinema, e esse mundo do cinema é outra coisa, mas também é muito interessante, é muito mágico, requer outro tipo de disciplina, requer outro tipo de atenção, mas também é incrível, não deixa de ser áudio. E aí, o que me chamaram eu estou fazendo. A Nayara é uma geminiana. É engraçado às vezes falar de geminiana. É isso, quem acredita em signo é isso, né? Já fala muita coisa, né? A geminiana, que gosta muito disso, gosta muito de conversar, gosta muito de fazer contatos, gosta muito de fazer amizade. Eu gosto muito de trocar ideias, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que é por isso que eu faço várias coisas ao mesmo tempo. E às vezes eu nem tenho tempo de fazer essas coisas ao mesmo tempo, mas eu procuro fazer todas as coisas ao mesmo tempo. É uma pessoa muito disponível, uma pessoa muito amiga, eu sou uma pessoa sem um pouco de prepotência, sou uma pessoa confiável. E é isso, eu acho. Essa é a Nayara. Tanto as pessoas que eu vejo que trabalham comigo, né? Os outros profissionais daqui da cidade são incríveis. Incríveis mesmo. O meu sócio que me ensinou muito, Matheus Coruja, muito conhecido, trabalha há anos. E de fora, né, hoje em dia me inspira muito as mulheres de São Paulo também estarem também criando esse movimento, de estarem sempre aparecendo, de estarem sempre se ajudando. Hoje em dia as mulheres de São Paulo, elas se unificaram e fazem um festival anual que é feito só por mulheres. É tudo só por mulheres, seja técnica, seja produção, seja mídia, seja os convidados, seja as oficinas. Isso me inspira muito, eu procuro me inspirar e inspirar meu trabalho, lógico que não só em gênero, mas naquele tipo de profissional que eu quero ser, então eu sempre procuro essas referências, né? Os grandes caras do áudio, quando eu estou querendo estudar áudio, os musicistas daqui e as musicistas daqui, as mulheres, a cena musical também está crescendo muito, né? As mulheres em Fortaleza estão aparecendo muito. E eu acho que é isso. Hoje em dia, mais ainda, na época que eu comecei, eu tenho que dizer que na época que eu comecei eu era uma das meio testa de ferro, assim. Eu tinha que ter meio que os peitos de aço, gente. Em 2019... 2018 para 2019 já está sendo um ano completamente diferente para o que foi em 2011. Vocês não têm noção de como foi quando eu comecei a trabalhar. Sabe? Eu saí completamente da minha zona de conforto em várias esferas da minha vida.
dessa de conviver com comentários machistas a cada minuto, dessa de conviver com olhares machistas a cada minuto, a cada comentário, a cada... Enfim, então mas mesmo assim, desde aquela época que eu me coloquei nesse espaço, que eu me coloquei de uma forma a criar um espaço em que eu estava ali sendo realmente a pessoa, como é que se diz, desbravadora, eu estava sendo a pessoa desbravadora, e eu já incentivava várias meninas dali, e hoje em dia eu continuo incentivando mais ainda, porque hoje em dia a gente sabe que tem espaço para todo mundo, tem formação para todo mundo. Antigamente não tinha essa facilidade de formação que a gente tem hoje. Hoje em dia não tem mais, porque uma mulher se sentir oprimida e envergonhada por estar numa turma que só tem homens. O problema deles, não é seu, você está ali para estudar tanto quanto. E se eles estão na mesma turma que você, quer dizer que eles também não sabem tanto quanto você. Eles estão ali para aprender tanto quanto você, porque se eles não fossem aprender, eles não estariam ali. Então, não se sobrepujar jamais, mesmo, porque se você realmente quer trabalhar com isso, é prazeroso, é cansativo, mas é prazeroso. Eu me vejo muito como essa desbravadora, e realmente hoje em dia eu me olho não com pretensiosidade, mas eu me olho com orgulho de mim, não aquele orgulho ruim, né? Eu me olho com orgulho mesmo de ver quando eu comecei em 2011, onde eu cheguei, e as pessoas que acreditam no meu trabalho, e as pessoas que confiam no meu trabalho, eu fico muito feliz e realizada, e eu me sinto altamente, incrivelmente realizada no trabalho. Por conta disso, a minha importância é essa, porque eu fiz muita gente ressignificar. E eu vejo outras mulheres trabalhando também, muito por conta disso, porque as pessoas começaram a ressignificar esse olhar. Ressignificar esse olhar de que a mulher não pode fazer trabalho de subir escada, não sabe o que é um plug, não sabe o que é um cabo, sabe sim. Da mesma forma que você aprendeu, ela pode aprender, se você tiver pelo menos o mínimo de paciência de ensinar, já que ela não sabe de nada, porque eu também já peguei vários caras que não sabiam de nada. A inteligência e o trabalho, ele não requer gênero, a não ser que seja aquele trabalho de força física, mas só se você for carregar uma saca de arroz. Nosso trabalho não é carregar uma saca de arroz. Se uma mulher consegue pegar uma caixa de 30 quilos, de 40 quilos, ela vai fazer isso. Ela não consegue, ela não vai, da mesma forma que um cara também não. Entendeu? É um limite humano, não é um limite de gênero, é um limite humano. Porque todo mundo tem um cérebro entre os dois, as duas orelhas e atrás dos olhos. Então todo mundo usa aquilo da melhor forma que consegue usar. Isso não é limite, isso não é mais desculpa. E eu acho que a importância foi essa, de desbravar mesmo, de me colocar ali naquela jaula, de desbravar, dizer que a gente também é capaz e de que eles estão prontos para receber outras mulheres também. Pro canal, então se inscreve aí no canal, incentiva a continuar esse projeto, que é muito legal. Se você quer participar também, manda pra gente, né, assim, perguntas, sabe, principalmente, instiga a gente, né, instiga a Zildélia a estar procurando mais assuntos, a estar procurando outras mulheres que trabalham, né, na técnica e que já passaram por determinadas situações, né, assim, a gente tenta às vezes não falar muitas situações ruins, né, até porque, mas todo mundo sabe que lógico não é um mar de rosas, mas a gente também não tem por que mais ficar remoendo certas situações, porque hoje em dia não vale a pena, mesmo, pelo menos da minha parte, não vale a pena. Eu aprendi muito com isso. Mas, gente, mensagem que eu tenho é só incentivo. Se você quer trabalhar na área técnica, ou quer trabalhar só na área da produção, você quer trabalhar na área de figurino, só homem, né? Não importa, entendeu? Não importa mais, isso não tem mais importância mesmo, de verdade. Se coloque ali. Se você quer fazer aquilo, se você acha que é capaz de fazer aquilo, se coloque ali. Se coloque da maneira como você acha que você pode, para ter aquela troca, entendeu? Não importa.
Não, então vai lá, vai firme. Hoje em dia é isso, a gente não descaracteriza mais o trabalho da pessoa pelo gênero. Só se ela realmente for incompetente no trabalho, mas pode acontecer em qualquer lugar. Se coloque, sabe? Se empodere, primeiro de você, principalmente, né? A gente tem que ter essa raiz de confiança primeiro, porque senão qualquer vento derruba a gente muito fácil. E não desista, porque o tempo passa, os dias passam. Olha só, se eu tivesse desistido por vários desestímulos que eu tive de 2011 para cá, eu não estaria aqui em 2019 vivendo de música, né? Eu saí da casa dos meus pais, eu já não vivia mais dos meus pais desde 2013 para cá. Eu já consegui me manter com música, com técnica. E busque formação, sabe? É o que eu sempre indico também. Sempre estude formação e informação. Formação e informação. O que é que está acontecendo na cidade, o que é que está acontecendo de novo em equipamento, o que é que está acontecendo de novo em instrumento, o que é que está acontecendo de novo na parte técnica. Se envolva, converse, troque, entendeu? Às vezes a gente não tem uma formação continuada, a gente não tem, principalmente nessa área de áudio, né? Só tem uma faculdade, se não me engano, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Acho que é isso. Eu sou muito bom em geografia. Mas eu sei que é em Santa Maria. A gente não tem formação continuada, mas a gente tem como buscar muita informação para que a gente consiga, no mínimo, estar ali sempre dando um respaldo e melhorando o nosso trabalho, né? Então, eu incentivo principalmente isso também, a busca por formação e por informação. É uma das principais coisas no nosso trabalho. Assim, né? Você sempre tem que estar com isso sempre em dia. E troca de saberes mesmo, troca de contatos, né? Porque a gente trabalha por troca de contatos, principalmente. Não é, vou ficar deixando currículo, não, isso não existe. A gente tem que aparecer, troca de contato, a pessoa tem que ver você trabalhando, a pessoa tem que saber que você trabalha, então se coloque também dizendo que você trabalha. Eu estou falando tudo isso que funciona para mim, né? As pessoas têm que ver, você tem que acreditar, você tem que dizer. E tudo isso no final para dizer que eu sou incentivo, de novo. É sempre redundante, eu sempre vou incentivar, assim, olha que eu nem sou as bambambãs, assim, tem muita gente que eu me inspiro mesmo. Mas eu prefiro sempre só estar crescendo e vendo outras pessoas crescerem também. Mas então vamos chamar outra pessoa que tem outra trajetória também no áudio, que é maior que a minha, inclusive, que é a Clarice. Quero chamar a Clarice, até porque ela tem outra vivência, né? A minha vivência ela é muito externa, a Clarice não. A vivência dela é toda interna, que foi no CCBNB, como eu citei anteriormente, né? No espaço fechado lá e tal. Então eu quero convidar a Clarice, que é ali quase que a nossa faz tudo. E vamos lá, Clarice.